Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Deus que reverte situações está tocando na tua vida agora. No nome de Jesus não há impossíveis para Deus. Oramos para que haja reversão de situações críticas, complexas, complicadas. Oramos para que milagres, intervenção, cura, transformação e salvação toque na tua vida, toque na tua casa, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor dê alívio a toda pessoa que está sobrecarregada, a toda pessoa que teve um dia estressante, teve um dia, Senhor, de muitos desafios, está cansada e precisa de um renovo nas suas forças. Precisa, Senhor, de uma tranquilidade, de uma paz no seu interior. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão, Pai, e que a paz de Deus, a unção do Espírito Santo, desfaça completamente o jugo espiritual que essa pessoa está carregando. Dá alívio, Pai, renova, traz refrigério no nome de Jesus Cristo, e que a glória de Deus entre nessa casa. A glória de Deus entre nesse carro, aonde está sendo ouvida essa oração. Que a presença do Senhor toque e remova tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que traz atraso, tudo aquilo que traz destruição, tudo aquilo que traz perda, no nome de Jesus Cristo. Interrompemos completamente todo tipo de dardo do inimigo, de obra maligna, de confusão, de espírito de contenda, de crítica, de desavença na tua vida, e que o Senhor traga alinhamento, o Senhor traga restauração e transformação no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença alinhe as coisas. Tudo aquilo que está fora do lugar, coloca para o lugar. Toda pessoa que entrou, Senhor, e que não está se encaixando na nossa vida, ao nosso entorno, Senhor, afasta de nós. Oramos em nome de Jesus, para que a presença do Senhor envolva a nossa casa, envolva nossas decisões e nos guie no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero trazer uma reflexão que o Senhor me trouxe aqui nessa oração. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo, estava ministrando coisas no meu interior. Muitas vezes você entra num lugar e quando você tem a unção profética, você carrega a presença de Deus na sua vida, você está cheio de Deus. Se há alguma coisa naquele lugar que está desalinhado da vontade de Deus, Deus começa a alinhar. Existe um alinhamento que é feito pelo Senhor. Só o fato de você entrar ali já vai movimentar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se sente culpado depois que talvez você começou num trabalho novo ou que você começou a frequentar um lugar e as coisas começaram a se movimentar depois que você entrou. Você não sabe por que isso aconteceu, mas Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. E a presença de Deus na nossa vida, ela traz ajustes para qualquer ambiente, para qualquer lugar. Jesus disse para os seus discípulos que quando eles entrassem numa casa, eles tinham que declarar a paz sobre aquele lugar, e se não fossem bem recebidos, a paz iria voltar para eles. Sabe por quê? Porque nós carregamos algo de Deus. Nós carregamos algo de Deus. E a Bíblia diz, falando sobre Abraão, que aqueles que abençoassem a ele seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Nós somos filhos da fé, que nem Abraão. Então essa bênção também está sobre nós. Essa bênção está sobre nós. Por isso, entenda, você carrega algo de Deus. E se as coisas movimentaram com a sua presença em um lugar, é porque essa presença de Deus na sua vida está mexendo nas coisas. Amém? A luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai mexer em qualquer lugar, até em lugares onde já tem a bênção de Deus.
Porque o profético, ele traz alinhamento. O profético traz ajustes. Você andar na presença de Deus, você andar na voz atualizada de Deus, as coisas começam a se mover de uma forma diferente. Eu quero hoje, antes de liberar uma palavra sobre a tua vida, nós estamos nessa campanha até domingo, certo? Levantamos um grande clamor nessa manhã e na sexta-feira vamos fazer isso de novo. Mas Deus me deu uma palavra que eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Mas eu quero dar o testemunho da Edivânia. Olha que testemunho esse. Ela escreveu assim: lhe conheci a partir de um compartilhamento em 2021. Olha a importância de você compartilhar. Já começa a compartilhar aí. E fui chamada pelo nome em uma das suas orações. Tive um câncer agressivo e Deus me curou. Veio o abandono e Deus se fez presente. E hoje, depois de muitas orações, recebi a liberação da venda da minha casa. Com Deus no controle das nossas vidas, não precisamos temer. Obrigado por me ensinar a orar e a crer. Edivânia, eu fico muito feliz, porque isso é a mão de Deus na tua vida. Olha quantas bênçãos, cura de câncer, venda da casa. E quando houve a desordem na tua vida, Deus colocou ordem novamente. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E você que também tem um testemunho para nos dar, de uma bênção recebida, de uma graça alcançada, mande para nós, mande para a minha equipe o teu testemunho ali no meu site www.vinicius17.com.br. Tem o nosso contato. Entre em contato com a nossa equipe e manda o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está em Provérbios 16:3. E eu sei que as instruções que eu vou dar para você hoje podem mudar a tua vida. Olha o que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É uma bênção ter a bênção de Deus sobre os nossos planos. Agora, você fazer planos sem a bênção de Deus, fora da vontade de Deus, é um perigo. É por isso que existem certos conselhos que podem mudar a sua vida. E um deles é esse: tudo que você fizer, consagre ao Senhor. E se você tiver um sinal de Deus que não deve dar continuidade naquilo que você está planejando, então não dê continuidade. Aprenda a ouvir a Deus. Inclusive eu falei isso na live das 9 da manhã hoje. Eu falei sobre observar os sinais. Tem gente que luta contra Deus. Tem gente que luta contra a vontade de Deus. E aonde que acaba? Sempre perde. Sempre perde. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, Ele passa a ser Senhor da nossa vida. É como se a gente dissesse assim: Senhor, a partir de hoje eu quero a Tua vontade na minha vida. E quando um cristão ignora a vontade de Deus, não quer saber, ele vai ter as consequências. E essas consequências muitas vezes não é da falta de Deus na vida dele, mas é, sabe, ele ir por caminhos e dizer: Deus, até aqui o Senhor vai comigo, mas daqui ali deixa que eu vou sozinho. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer encontrar você sozinho. O inimigo quer realmente intervir quando você está sozinho. É por isso que nós precisamos da bênção do Senhor, andar na vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Eu quero compartilhar algumas verdades aqui com você. Assim como essa de Provérbios, nunca se canse de fazer o bem. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. Porque a gente faz o bem para as pessoas e às vezes as pessoas não são justas com a gente. Na verdade, são ingratas, acabam falando mal. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ajudar uma pessoa e aquela pessoa ter a capacidade ainda de falar mal de você. Você ajuda, você faz o que não era da sua obrigação fazer e essa pessoa ainda fala mal de você. E sabe por que a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem? Que a seu tempo nós colheremos, a Bíblia diz, no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus a gente vai colher. Porque às vezes é cansativo. Você ajuda as pessoas e sabe, às vezes tudo que você recebe é uma crítica, tudo que você recebe é uma rejeição. Às vezes o que você recebe, sabe, é ingratidão, e isso dói. Você faz tanto bem para as pessoas
e está sempre semeando aqui, semeando lá e ajuda, e no momento mais difícil você está lá com elas e de repente, sabe, você se vê cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia diz, para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, no tempo de Deus. Não deixe de crer que a colheita vem. A colheita vem, ela vem. Ela pode não vir na hora que você pensa, mas ela vai vir. Então, todo o bem que você está plantando, todo o bem que você fez, deixa. Não fica falando disso. Não fica, sabe, anunciando aos quatro ventos, ou falando como as pessoas forem ingratas com você, forem injustas com você. Isso não te ajuda em nada. Isso não te ajuda. O que você tem que fazer é continuar fazendo bem e esperando as colheitas do Senhor, porque elas vêm. Eu posso afirmar para você, as pessoas que mais me prejudicaram, eu tendo feito bem para elas, o que eu fiz por elas, Deus tornou em bem na minha vida. Então, é uma bênção que vem do alto, certo? E claro, Deus pode usar pessoas para nos abençoar, Deus pode usar situações para nos abençoar, Deus pode nos abençoar nos nossos negócios, mas a colheita ela vai vir de várias formas para você. Então, continue fazendo bem. Escreva aqui nos comentários, continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que, apesar das dificuldades, seja fiel aos princípios. Quando enfrentamos muitas coisas ruins, nós somos tentados a quebrar princípios, como mentir, sabe? Até mesmo tentar de alguma maneira passar na frente de alguém de forma injusta. Você enfrenta tanta dificuldade que você pensa, sabe, como que eu vou me manter a esse princípio se eu estou sendo prejudicado? Toda pessoa que se mantém fiel aos princípios, ela nunca vai ser prejudicada. Aí você diz assim, não, mas isso não pode. Quando a gente é fiel aos princípios, alguma coisa a gente perde. Não é perda, é ganho. Não é perda. Quando você diz não para uma coisa errada, você pode, sabe, se privar de algo ali, mas lá na frente você vai ganhar. Eu perdi oportunidades de ganhar muito recurso, mas eram oportunidades que me levavam a quebrar princípios. E Deus sempre me abençoou de outra forma. Sempre. Deus sempre me abençoou de outra forma. Por isso, guarda essa palavra no teu coração. Se você se manter fiel aos teus princípios, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, porque elas vêm a todos, fique firme, porque se manter fiel aos princípios vai lhe catapultar para um destino profético, vai lhe abençoar, você vai receber aumento, você vai ser abençoado, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho e sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus, gente. É só Deus que move alguns corações, é só Deus que abre certas portas, é só Deus que dá algumas oportunidades. Quer ver? A todo momento, eu e você estamos aqui nesse mundo e podemos estar sujeitos a oportunidades. Agora, quando você tem sementes plantadas, você cumpre princípios, tem oportunidades que era para os outros, que Deus traz para você. E Deus usa alguém para lembrar de você em uma coisa, Deus usa alguém, sabe, para trazer uma palavra, Deus usa alguém para lhe dar uma oportunidade, Deus usa alguém para te abençoar, Deus toca no coração de alguém, Deus faz alguma coisa. Por quê? Porque você se manteve fiel aos princípios durante a dificuldade. Uma outra coisa que eu aprendo, pequenas palavras fecham grandes portas. É muito ruim quando você não usa de sabedoria nas suas conversas. Então, ouça bastante, fale pouco. Tem gente que não é feliz nas suas colocações, e isso fecha portas. Certa feita, eu fiquei me perguntando por que certas portas se fecham para algumas pessoas que não fazem nada de errado e continuam fiel aos seus princípios, mas tem certas portas que se fecham. E daí o Espírito Santo me falou, palavras que não foram bem aceitas, ou seja, mal colocadas.
palavras mal colocadas fecham grandes portas. Então, quando você estiver vendendo alguma coisa, quando você estiver numa conexão, quando você estiver jantando com alguém, quando você estiver num grupo de amigos, as nossas palavras, elas têm que ser medidas. Elas têm que ser medidas com sabedoria, medidas com, sabe, os princípios de Deus. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode falar tudo o que você pensa, você não pode ser agressivo ao ponto, sabe, de se indispor. Às vezes você se indispõe com uma pessoa por uma coisa boba. Você se indispõe com alguém, com algo, por uma coisa que, sabe, não tinha valor nenhum. Mas você se indispôs. Você se indispôs, você acabou, de alguma maneira, falando demais e isso lhe atrapalhou. Isso trouxe perdas para a sua vida. E para encerrar, a quarta coisa que eu queria falar para você é pare de reclamar dos problemas. Nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ficar reclamando, sabe, de todo o negativo que acontece. Nós temos que entregar o negativo para Deus, mas não ficar verbalizando isso. Algumas pessoas, por reclamarem demais, elas estão atraindo o que não presta para a vida delas. Porque, sabe, se Deus tem sido bom com você, por que você está reclamando dos seus problemas? Se Ele vai lhe dar graça para resolver, se Ele vai intervir em muitos desses problemas, se Ele vai tornar esses problemas em nada. É exatamente isso. Quando você segue a Deus, você caminha com Jesus, Ele torna esses problemas em nada. Então, quando você reclama, sabe, nós não podemos nos apresentar diariamente a Deus como vítimas, mas como mais do que vencedores. Você é filho do Altíssimo. Deus não te chamou para viver no mediano, para ser mediano. Deus chamou você para ser mais do que vencedor. Aleluia! Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus lhe chamou para ser mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então, pare de reclamar. Isso até é um pouco ingrato da nossa parte, quando a gente reclama demais. E reclama que as coisas não estão bem, reclama que, sabe, lá na empresa as pessoas estão com problema conosco e que nada dá certo pra gente e que o dia está nublado e você reclama que está com problema aqui, problema acolá, e essas coisas é para falar em oração, não é para verbalizar, certo? O que você tem que verbalizar é gratidão, o que você tem que verbalizar é que Deus está com você, e que Deus está cuidando desses problemas, e que não existe nada maior do que Deus na tua vida, e que o Senhor já está revertendo situações. Nós temos que ter essa palavra na nossa boca. Eu deixo essa palavra para você, amém? Espero que essa palavra tenha ajudado. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui a deixar curtida aqui no vídeo, porque agora nós vamos orar, amém? Deixa a sua curtida aqui e, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas agora essa oração. Manda para os teus amigos, parentes, grupos, redes sociais. Faça como essa pessoa que mandou a minha oração para a Edivânia. Ela conheceu a palavra através de um compartilhamento. Então, glória a Deus por isso. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Também quero dar um recado. Estou em Roma. Sexta e sábado eu tenho escola de profetas aqui em Roma. Muitos países estarão aqui sendo representados nessa escola. Será uma grande bênção em nome de Jesus. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Como eu disse para vocês, em 2020, eu tinha 29 países inscritos, representantes de 29 países para estarem aqui na Escola de Profetas. E mês que vem, se Deus quiser, estarei nos Estados Unidos. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, entre em contato, não perca essa oportunidade. Nós, nos Estados Unidos, vamos ter um dia apenas, só que vai ser um dia com 2 ministrações. E depois, no final, eu estarei fazendo uma grande ministração sobre a vida de todos que estarão, certo? Vamos impor as mãos sobre cada um deles. Então, você que mora nos Estados Unidos, vai valer a pena, certo? Vai valer a pena, foi algo que Deus colocou no meu coração e eu sei que vai ser bênção. Se você mora nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe e já reserva o seu lugar. Temos algumas vagas ainda, porque o lugar lá é maior, tá bom? Muito bem. E se você não é meu aluno ainda
Academia Kingdom Global é uma escola online, você pode fazer qualquer parte do Brasil e do mundo. Bom, aqui eu vou reencontrar amigos da Academia Kingdom Global, certo? Alunos da academia que vão estar aqui conosco. E se você quer ser nosso aluno e caminhar no profético junto conosco, se você sente que o seu chamado é caminhar no profético, então você pode hoje mesmo entrar e fazer parte da Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode inclusive ir no meu site www.vinicius7.com.br e fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários toda a situação na tua vida que precisa ser revertida. Talvez algo chegou num ponto crítico na tua vida e que você precisa de uma intervenção de Deus agora. Coloca aqui nos comentários que nós vamos orar. Amém? Eu quero pedir para você está sendo abençoado aqui nessa oração. Amém? Eu sei disso. Eu sei que você está abençoado. Então compartilha com outras pessoas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora essa família, apresento diante de Ti esta casa e oro para que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro neste momento para que toda situação, Senhor, que está, Senhor, difícil, crítica, talvez um problema complicado, uma situação complexa, que haja uma intervenção do céu agora na vida dessa pessoa. Eu oro por uma intervenção sobrenatural em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra todo tipo de levante, todo tipo de ataque, todo tipo de crítica, de opressão, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deste homem, dessa mulher, que cesse agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, toda a situação de saúde, toda a situação, Senhor, financeira, toda a situação de casamento, de filhos, ou até mesmo, meu Deus, outro problema com pessoas. E oramos em nome de Jesus para que o Deus que reverte situações, que reverte quadros, entre com intervenção, com cura, com milagre, com maravilhas, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra, Pai, e a palavra é cura. Cura, Senhor, para aquilo que não existe cura. Milagre para aquilo, Pai, que chegou num ponto onde é irreversível aos olhos humanos. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com o Teu poder e traga um renovo de forças, Pai. Essa pessoa que está orando junto comigo, que ela receba uma unção de Deus sobre a vida dela agora, que o jugo seja quebrado, o peso seja quebrado, a opressão seja quebrada e que entre na vida dessa pessoa agora a força de Deus, a paz sobrenatural do Espírito Santo, a alegria do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o Teu poder. E aquele que sente solidão, aquele, Senhor, que sente um vazio na sua alma, que a presença de Jesus preencha cada espaço da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu também oro para que o Senhor traga salvação a esta casa. Todos aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, que sejam salvos, que conheçam a Jesus. Eu oro também, Pai, por aqueles que acabaram se afastando da fé, que estão em outros caminhos, estão caminhos errados, Pai. Eu oro para que haja uma reversão.
Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor reverta essa condição e traga eles de volta ao centro da tua vontade. No nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. E não esquece de compartilhar. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estarei aqui junto com você. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão poderosa do Senhor está guardando a nossa vida, nossa família e tudo que está ligado a nós neste momento. Senhor, visita cada lar com paz, com renovo, com refrigério, com força abundante, no nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, remova completamente tudo aquilo que for um obstáculo, tudo aquilo, Senhor, que for um impeditivo para as bênçãos, para as oportunidades, para pessoas que são propósito, que são chave no destino deste homem, desta mulher, desta família, de entrarem. Oro em nome de Jesus, Pai, para que toda resistência espiritual seja quebrada, que o Senhor toque com o teu poder, que o Senhor toque com a tua graça, que o teu favor se manifeste agora nesta casa. Oramos também por tudo aquilo que está trancado, travado, estagnado, para que haja uma liberação sobrenatural. Senhor, se tu liberar, está liberado. Se o Senhor der a palavra, tudo obedecerá. Por isso, Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo um avanço na vida dessa pessoa, uma grande porta se abrindo no nome de Jesus. Nós declaramos e oramos, crendo, ó Deus, que o Senhor tem promessas de vitória, de avanço, de crescimento e de abundância no nome de Jesus. Também oramos para que dentro dessa casa haja salvação, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre essa vida. Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética no teu coração. Essa palavra é uma palavra profética porque ela vai mexer com você. É isso que eu acredito. Que essa palavra vai mexer com você. E a minha pergunta é: está preparado para ouvir uma verdade de Deus hoje? Uma verdade que pode, mexer muito com a maneira como você está conduzindo as coisas? Então preste atenção nisso, mas eu quero compartilhar um testemunho para a glória de Deus. Eu gosto muito de, antes de começar a ministrar a palavra, de dar um testemunho, de enaltecer o nome de Jesus, tantas coisas maravilhosas que Deus ele tem feito na vida das pessoas, e isso precisa ser mostrado. As pessoas precisam ver o que acontece, o poder da oração, como Deus intervém, como Deus muda as coisas. Eu recebi o testemunho da Helena e ela escreveu assim: acompanho as lives há 2 anos através de um compartilhamento de uma amiga. Olha só, você que tem amiga aí, compartilhe agora com a sua amiga essa oração, porque a Helena foi alcançada através de um compartilhamento. E ela escreveu assim: há 7 anos eu venho pedindo que Deus me cure de um nódulo no seio, que já estava no grau 3. Com muita oração, na última vez que fiz o ultrassom no mês passado, me disseram que o nódulo sumiu, para a honra e glória do Senhor. Também pedia pela venda de uma casa há mais de 6 anos, e no mês passado conseguimos vender. A Deus toda a honra, toda a glória. E depois ela faz alguns agradecimentos aqui ao nosso ministério, e muito obrigado, Helena,
mas o que eu queria deixar aqui testemunhado é que Deus faz muito além que pedimos. Deus faz coisas extraordinárias. Um nódulo, Jesus curar, o Senhor operar um milagre, intervir em uma situação. Você já parou para pensar que se não houvesse intervenção divina, algumas coisas permaneceriam? Então nós temos muito que louvar a Deus porque Ele intervém. Ele muda destinos. Ele transforma vidas. Amém? E o Senhor está transformando a tua vida. Você crê? Declare aqui nos comentários com fé. Escreva assim: Deus está transformando a minha vida em nome de Jesus Cristo. Use a sua fé agora. Use a sua fé. Escreva nos comentários e declare: Deus está transformando a minha vida. E eu quero hoje compartilhar uma palavra, como eu disse, vai mexer aí com você. E se aquilo que você está retendo for a chave do seu sucesso? Já começo com essa pergunta. Imagina comigo se Paulo, o grande apóstolo Paulo, se ele retesse aquilo que Deus havia colocado na vida dele. Será que ele não teria deixado de abençoar a vida de milhões e milhões de pessoas? Quantos homens na Bíblia, como Davi, se ele tivesse se acovardado diante do gigante, se ele tivesse fugido da luta, da guerra, será que Davi teria sido homem segundo o coração de Deus? E o que falar então da rainha Esther, que com a sua coragem, com a sua fé em Deus e muita paixão e amor pelo povo, ela colocou a sua cabeça a prêmio para salvar uma nação? Se ela não tivesse feito isso, o que teria acontecido? Então nós devemos entender que o que nós carregamos pode ser a chave para outra pessoa. O que nós carregamos pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu posso me alegrar com isso, porque tenho visto muitas pessoas transformadas, ministérios transformados, pessoas que tiveram a sua vida mudada pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. Agora, o que é que você está retendo? Que deveria sair para fora, mas que está guardado em você. Talvez por medo, por insegurança, por causa dos outros. Já pensou quanta gente deixa de fazer o que é importante por causa dos outros? Por causa dos críticos? Por causa dos invejosos? Por causa da família? Do que vão pensar, do que vão falar? Quantas pessoas deixaram de escrever livros? Deixaram de construir empresas? Deixaram de ingressar no ministério? Porque deram mais atenção ao que os outros estavam falando do que o que Deus havia colocado no seu coração. Eu escrevi uma frase hoje muito interessante. O sonho que Deus colocou em mim, Ele pode não ter colocado em você. São pouquíssimas as pessoas que sonham com a gente. Como assim? Se Deus me deu um sonho e Ele não deu para você, talvez você não me ajude na realização do meu sonho? E vice-versa, se Deus te deu um sonho, talvez eu não ajude você? Pode acontecer. Então, o que Deus deu para a gente, é a gente que tem que fazer de tudo e com a ajuda de Deus para concretizar aquilo que temos aqui dentro do nosso peito.
Não deixe as pessoas te paralisarem por causa daquilo que eles pensam ou por aquilo que eles poderiam fazer por você e não fazem. Deus deu o sonho para você. Então se levante e trabalhe por esse sonho, busque a Deus para que Ele lhe ajude. Em nossos sonhos, se Deus nos deu o sonho, Ele também vai nos dar a capacidade para realizá-lo. Agora entenda, você carrega uma semente de Deus. O que é uma semente? Uma semente é tempo, ideias, recursos, apoio. Uma semente não é necessariamente dinheiro, como as pessoas pensam. Pode ser dinheiro, mas pode ser também, como eu disse, apoio, pode ser tempo, enfim. E a minha pergunta é: será que você não está retendo nada que Deus colocou na tua vida? Será que você está sendo generoso ao semear seu dom, ao semear seu talento, ao semear o seu recurso na vida de alguém ou até mesmo no teu próprio destino, no teu propósito? Será que estamos semeando no nosso propósito? Será que estamos semeando no nosso propósito? Será que estamos entregando o nosso melhor a Deus? Ou estamos retendo, acumulando? Será que por medo não estamos enterrando algo que Deus nos deu? Porque o medo, ele pode, ser tão destruidor de sonhos que está impedindo você de realizar algo que Deus colocou no seu coração. Tudo que tiver valor pode ser semeado. Então, seu tempo tem valor. Ele pode ser semeado. Quando eu paro 5 minutos para ouvir uma pessoa, 5 minutos, estou semeando na vida dela. Porque eu estou semeando o meu tempo. Estou semeando o que eu poderia semear com a minha própria vida. Eu estou entregando a ela para ouvi-la, para dar direção para ela. O que eu estou fazendo aqui, orando por você, eu estou semeando o meu tempo na sua vida. Eu tenho semeado o meu tempo na igreja. Eu tenho semeado o meu tempo no reino. Eu tenho semeado o meu tempo em pessoas desconhecidas. Eu tenho semeado o meu tempo até com ímpios. Mas eu tenho semeado. Agora, por que cultivar? Por que me dar ao trabalho de semear e de trabalhar em prol daquilo que Deus está me tocando de entregar ao mundo, de entregar às pessoas? Bem, as sementes não crescem no seu bolso. Elas só se multiplicam quando plantamos. Então, tem frutos que eu só vou receber se eu liberar. Eu só vou ter acesso a certas colheitas se eu liberar. Se ficar comigo, elas não vão cumprir o propósito. Deus deu sementes a todos nós, mas temos que semear. Quando eu olho para a televisão, e quando chega no meio do mês, eu tenho o desafio de muitas vezes pagar a televisão. Eu olho para o desafio financeiro, mas eu olho também para aquilo que eu estou plantando. E, literalmente, hoje, eu só continuo semeando nessa nobre missão, porque eu sei o que estamos colhendo através disso, e não é no natural, é no espiritual. Então, o fato de eu estar marcando presença lá na televisão, isso é algo profético, isso é uma representação também da igreja, do reino de Deus. Porque, como eu disse, enquanto tem uns que ficam falando mal dos outros, outros trabalham,
outros semeiam a boa semente, outros tentam fazer a diferença. E é isso, esse deve ser o nosso entendimento. Sabe, uma das coisas mais tristes que existe aqui nesse mundo é quem não faz e que critica quem faz. Isso é a pior tolice. E Deus não tem como estar nisso. Você entende? Deus não tem como estar nisso. Porque se meu irmão está fazendo algo e eu estou criticando ele por ele fazer, eu estou fazendo um desserviço para o reino? Não seria o caso de eu ajudá-lo, nem que seja com as minhas orações? E se eu puder ajudá-lo com recursos, eu vou ajudá-lo com recursos também? Tudo é semente. Guardar as nossas sementes pode atrasar a nossa colheita. Se você guardar o que Deus te deu, você pode estar atrasando uma colheita, atrasando algo que Deus tem para a sua vida. Ele reservou algo para você. Ele tem algo preparado para a sua vida, mas você não vai ter acesso enquanto você guardar a semente, enquanto você segurar a semente. Nós precisamos semear a boa semente. Se eu guardar, eu não vou ter acesso à colheita. Se eu guardar, eu não tenho como receber o fruto do meu trabalho. Alguém está esperando pelo que você tem? Isso é muito forte. Existem pessoas aqui nesse mundo que estão aguardando o que você tem. Estão aguardando o que você tem, o que você carrega, o que Deus te deu, o brilho que Deus te deu. É por isso que existe inveja. É por isso que existe pessoas contra. Quando você começa a brilhar, quando você começa a dar frutos. Você já deve ter ouvido o ditado: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, em árvore que não frutifica, naquilo que não dá resultado. Quando você vê alguém sendo atacado, você pode ter certeza, essa pessoa tem algum fruto na vida dela. Ela pode ter defeitos, porque todos nós temos e ninguém é perfeito, mas ela deve ter algum fruto ali que está chamando a atenção. Ela carrega alguma coisa. Ei, você está sendo perseguido. Estão atacando você, estão lhe invejando. Você tem pavor disso. Pessoas estão sendo más com você. Parabéns. Tem algum fruto que está aparecendo aí? Tem alguma coisa muito boa que você está fazendo? Você carrega algo muito bom e é por isso que as pessoas têm se levantado assim contra você? E eu quero ser profeta hoje na sua vida e quero declarar em nome de Jesus. Você vai colocar para fora tudo que Deus te deu e você não vai reter nada. Você não vai segurar nada que Deus te deu. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todo aquele que tem enterrado os seus dons, seus talentos, suas sementes, que hoje você comece a colocar tudo para fora. Você comece a semear tudo aquilo que Deus te deu e todo medo renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem sido um opositor no seu caminho, que tem lhe oprimido, que tem tentado impedir você de fazer algo, eu oro em nome de Jesus para que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Amém? Eu falei para vocês na oração da manhã, não falei? Que já fazem 3 dias, nós temos uma vigília amanhã. Fazem 3 dias que eu sinto que o mundo espiritual está movimentado por causa de uma vigília, certo? Por causa de uma vigília que tem um único objetivo, buscar a presença de Deus. Aí a gente começa a refletir, por que o inimigo se levanta contra uma vigília? É porque alguma coisa boa vai ter? O inimigo se levanta porque alguma resposta vai ter nessa vigília? Alguma coisa Deus vai fazer? Assim como alguém não luta contra o vento, não desfere golpes contra o vento, não tenta guerrear contra o vento, da mesma maneira o diabo, ele não luta com nada.
Ele luta contra aquilo que pode atingi-lo. O inimigo não quer perder território na sua vida. Por isso você tem que começar a ver as coisas com os olhos espirituais. Pare de pensar de forma natural. Pare de pensar que é só uma oração. Não, é um combate. Toda vez que você entra aqui, você está num combate, onde você está derrotando as obras do inimigo. Amém? Escreve aqui nos comentários, quando eu estou orando, eu estou em combate. Escreve aí. É por isso que o diabo quer tirar você da oração. É por isso que ele lança desânimo, cansaço. É por isso que ele coloca outras coisas no teu caminho. Porque ele quer tirar você do combate. Quantos entendem o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero lhe convidar. Amanhã nós vamos ter essa vigília. Vou transmitir ao vivo do meu canal a partir das 20 horas. Amém? Mas aqueles que Deus chamar para estarem no presencial, vem. E se você tiver que atravessar o Brasil, viajar 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, eu não sei de onde você vai vir. Mas se você tiver que atravessar o Brasil para vir, venha. Se Deus está falando com você, venha. Certo? Não venha porque eu estou lhe chamando. Não venha por isso, mas venha porque você sente uma convocação do Espírito de você estar nessa vigília. E já aproveita e fica no culto de domingo de manhã. Amém? Glória a Deus. E o meu segundo anúncio é a respeito da academia aqui no Global. Essa academia não só está fazendo a diferença na vida das pessoas, mas está fazendo a diferença na minha vida. E eu vou responder para você por que está fazendo a diferença na minha vida. Porque ali eu posso falar coisas que eu não falo em nenhum outro lugar. Eu tenho liberdade de falar ali. Eu tenho liberdade de dar direção para as pessoas ali. Eu tenho liberdade de dar direção para as pessoas ali. Então, se você quer ser nosso aluno na academia aqui no Global, aqui na descrição do vídeo tem 2 links. Um é do meu site, você pode fazer por ali, ou você pode ir direto no link da academia que está embaixo, certo? Tenho certeza que isso vai ser uma semente que vai frutificar na sua vida. Glória a Deus. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. E Deus, o nosso Deus, é Deus que transforma vidas. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Amém? Posso orar por você? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção no nome de Jesus Cristo. Eu oro por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e eu creio, Jesus, Tu és a cura. Jesus, Tu és a cura. Jesus, Tu tens todo o poder de remover o câncer.
de curar da alergia, de curar essa mulher para ela engravidar. Tu tens todo o poder, Jesus, e eu declaro saúde agora, tocando no teu corpo físico, tirando toda infecção, inflamação, impedimentos. Eu declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés, que a unção divina toque na tua vida. E como está escrito na palavra do Senhor, Ele perdoa pecados e sara doenças, que você agora seja curado no nome de Jesus. E, Senhor, se há pessoas que estão aqui nessa oração e o seu coração está quebrantado, que haja agora o perdão de pecados. Essa pessoa, Pai, que não quer mais viver a vida que tem vivido. Essa pessoa que quer viver algo novo. Essa pessoa que quer andar com Jesus. Agora, Senhor, que ela seja perdoada dos seus pecados e que seu nome seja escrito no livro da vida. E aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, mas que nesse momento o Espírito Santo está tocando na vida deles para eles retornarem para o Senhor, que esse avivamento toque na vida deles, que a presença do Senhor toque na vida deles, que o Senhor os renove em o nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus envolva você, que teus olhos espirituais se abram agora, teus ouvidos espirituais se abram agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, cure-os totalmente. Oro também por essa pessoa que está lutando, Pai, contra situações no seu casamento, na sua empresa, com seus filhos. Dá vitória a ela, Pai, dá força a ela, dá poder espiritual a ela, e que toda ação maligna seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E eu oro, toque-os, Jesus, agora com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Compartilhe agora essa oração. Se você creu que Deus falou com você, que está na hora de você despertar, compartilhe agora com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, eu convido vocês não só para a oração, mas para o combate. Vem para o combate, vem para a oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.